Glória a Deus, Deus de poder, de maravilha, aleluia. E assim nessa noite eu agradeço a rica oportunidade de abaixo de Deus estar na direção desse culto. Aleluia, Jesus. Recebe o servo do Senhor com as palmas. Aleluia. Nosso irmão Emerson venha fazer uma oração, aleluia, Jesus, para recebermos a palavra do Senhor nessa noite. Mais uma vez a salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus de poder e de glória. Santa Igreja, glória ao Senhor. Amém. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma, Senhor, teu filho nas tuas mãos. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha usar o teu filho. E o Senhor venha, meu Pai, falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus lindo e poderoso. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja novamente com a paz do Senhor. Amém. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler o versículo 9. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Todo mundo encontrou? Ó, Deuteronômio 8, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 9. Toda a igreja junto, amém? 1, 2, 3 e já. A terra em que. Vamos melhorar, vamos voltar. 1, 2, 3 e já. A terra em que comerá pão, sereis carceiros, nada te faltará. Nela terá cuja pedra são ferro, e de cujo monte tu cavarás o cobre. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar aplaudindo a Jesus. Que Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor. Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse tema dessa campanha de 40 dias, nós acrescentamos o Salmos 91 e uma profetiza, na casa do Senhor. Deus professou no coração dessa pessoa e nós acrescentamos esse salmo. E Salmos 91 foi escrito por Moisés também. Glória a Deus. Irmão, nós devemos lembrar que Deus, o texto que nós lemos no começo do versículo 1 em diante, a palavra do Senhor vem nos dizer, vem nos ensinar que Deus, Ele corrige somente a quem Ele ama. Deus, Ele fala pelo intermédio da boca de Moisés, dizendo assim: se um homem ele corrige o seu filho, é porque aquele homem ele ama o seu filho de uma maneira que quer que o seu filho corra bem em sua vida. Louvado seja Deus. E não é diferente com o Senhor. Deus, Ele nos ama tanto que Deus, Ele permite a gente passar por situações para que nós venha a ser corrigido pela vontade do Senhor. Nós devemos lembrar que o homem por si, pela natureza do homem, o homem ele não teme praga, ele não teme peste, o homem ele não teme desemprego, o homem ele não teme a falta de dinheiro, mas toda a raça humana ela teme uma coisa, e essa coisa é a fome. Tem pessoas que nem no Covid ficavam até brincando na rua porque não temia a enfermidade.
Mas quando o governo falou, ó, se pegar os velhinhos andando na rua, eu vou tomar sua aposentadoria e você vai morrer de fome. Aí os velhinhos começaram a se isolar e fazer os seus parentes também se isolar, por causa do medo da fome. Não o medo da praga, como teve muitas outras, que matou mais gente do que esse Covid. E Deus, Ele sabe a forma de tratar o seu povo com o jugo, de colocar um jugo, um fardo pesado sobre os seus ombros, e esse jugo é não somente a escravidão, mas a fome, tirar o alimento deles. E nós devemos ver e compreender a palavra do Senhor, que nesse tempo não havia reino em Israel, não havia homens que poderiam tomar a frente, mas eles conheciam o que era certo, eles sabiam o que era errado, eles sabiam que eles adorassem a outros deuses. E o nosso Deus, Ele é ciumento, Ele nos ama de uma maneira que Ele fala: não, você está adorando outros deuses, então é necessário você passar por um vale. Mas espera aí que eu vou levantar entre vocês, eu vou levantar um menino, eu vou levantar um jovem chamado José, aleluia, Jesus amado, e ele vai para o Egito. E quando ele chegar no Egito, haverá uma fome sobre os 4 cantos do mundo, e José vai ter o privilégio de sustentar a nação pela sabedoria que eu vou dar a ele. Mas quando esses 7 anos de abundância passar, quando eu tirar o meu servo dessa terra, haverá um grande jugo, uma grande penitência sobre o meu povo, porque mesmo assim, no meio da escassez, eles estavam no deserto, eles estavam passando fome, mas mesmo assim, eles se afastaram de mim, eles se distanciaram de mim, eles não desejaram que eu fizesse morada em suas tendas. Então era necessário eles passar por um jugo. José, ele falou não ao pecado, ele falou não à prostituição, ele se tornou governante do Egito. E toda a nação que estava naquele lugar reconheceu ao Deus de José, como até mesmo o faraó falou: ó, a única coisa, José, que vai me fazer maior do que você será esse trono, porque o meu anel eu coloco em suas mãos. Você vai ser a maior autoridade sobre o Egito. Nem o meu filho, nem os meus descendentes será maior do que você. Mas quando você viver, e chegou um dia que José iria morrer, como eu e como você, mas vai chegar aquele dia de nós morrermos, de nós sermos enterrados. Mas tem um porém na morte: para onde vai o seu espírito? Conhecendo a palavra do Senhor, que a palavra fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não ser por mim, e ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. Lázaro estava no seio de Abraão, e do outro lado do precipício havia um homem rico que desbochou da sua riqueza, maltratava as pessoas, não queria servir a Deus. E o texto vem dizer que ele fala: Abraão, permita que eu vá até os meus 5 irmãos e digo a eles como é terrível esse lugar. Então quer dizer, ele conhecia o que era servir a Deus. Ele sabia que o caminho que ele estava vivendo iria levar ele para a morte, e a segunda morte, que seria a morte eterna. A morte da nossa matéria, ela vai vir. O espírito da gente vai voltar para Deus, mas a nossa alma
vai passar por uma penitência, pelo julgamento. Todas as obras, a Bíblia nos diz, sendo boa ou seja ruim, ela será manifesta diante do trono de Deus. Muitos serão ressuscitados para a alegria, para herdar o que o nosso Senhor nos prometeu que seria a morada, mas muitos irão se ressuscitar para a sua vergonha, para a sua condenação, tudo por causa que preferiu fazer da sua vida uma idolatria, preferiu trabalhar muito e fazer da sua riqueza a sua idolatria, preferiu viver a sua vida inteira para juntar um recurso, para construir uma casa que todos nós temos direito quando estamos no centro da vontade do Senhor e não nos esquecemos dos seus mandamentos e nem dos seus estatutos. Eu conheço pessoas que estão na casa do Senhor, mas não gostam mais de orar, não gostam mais de estar numa escala, não gostam mais de participar dos trabalhos da igreja, porque eles estão muito ocupados. Uma certa feita, eu cheguei nesse varão, falei: varão, a Bíblia fala o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o Senhor mesmo me ensinou isso, e hoje o Senhor está priorizando. Aí ele falou: eu tenho que fazer meu pé de meia. Eu falei: eita glória, a conta deve estar gorda já, né, varão? Ele falou: estamos aí caminhando. Eu falei: verdade, mas o interessante é que quando a enfermidade vem, arranca tudo que você construiu, arranca tudo. Bem-aventurado é o homem que ajunta tesouro no céu. Lá onde o ladrão ele não rouba, ele não mirra, o ferrugem não come, as traças não destrói. Lá sim é o nosso tesouro. Se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, e esse texto vem nos ensinar. Nesse livro de Deuteronômio, é a lembrança de tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez, Moisés escreveu nesse livro. Todas as suas obras, menos uma. Menos uma obra ele não escreveu, que foi a sua morte. A vida de Moisés, o ministério de Moisés, ele andou conforme a vontade do Senhor. Ele fez tudo aquilo que o Senhor desejou que ele fizesse. Mas mesmo assim, ele não foi digno de abrir o livro da vida. Nenhum dos profetas. Porque quando João estava lá, ele foi arrebatado pela segunda vez. Se deparou de frente das portas celestiais. Ele viu milhares de milhões de pessoas dobradas aos seus joelhos. Ele ouviu um grande silêncio no céu. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, e chegou ali um sacerdote e disse: ei, que silêncio é esse? Porque o céu está em silêncio. Por quantas vezes eu contemplei os querubins voando à volta do trono, falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui é um lugar que não cessa a verdadeira adoração ao nosso Senhor. Mas por que está em silêncio o céu? Aí o sacerdote olha para ele e fala: porque ainda não foi achado ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, um digno de abrir o livro da vida, nem sequer olhar para ele. Ninguém é digno de olhar para ele, não tem ninguém.
E ali ele começou a chorar. Ele começou a se lamentar. Creio eu que ele começou a ver os cenários daquelas crianças com seus pais sendo lançados nas arenas por causa da palavra. Aí o ancião chegou perto dele: ei, não chora. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Ele venceu. Ele é digno de abrir o livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E José, ele veio morrer. E a Bíblia vem dizer que o faraó que assumiu o trono, ele não conhecia ainda a Deus. Ele não conhecia ao Senhor. Mas aquela escravidão era necessário que passasse. Era necessário que o povo passasse por uma penitência. Era necessário que o povo se multiplicasse, ficassem numerosos, ao ponto de Faraó começar a matar as crianças. Mas quando Deus tem um propósito, você pode passar no meio de um tiroteio, você pode passar no meio de peste, nada te atingirá, porque o Salmos 91 fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas nada vai te atingir, nada vai te atingir, nem mesmo as serpentes do deserto, nem mesmo elas, nem mesmo os escorpiões do deserto, eles não vão te ferir, eles não vão te matar, mas porventura ele tocar no seu calcanhar, calma aí que tem bom ânimo, tenha bom ânimo, porque da mesma forma que Deus ordenou a Moisés: ó, façais uma serpente, coloca diante da tenda todos aqueles que for pecado por essa serpente, essa vírgula que faz a pessoa morrer instantaneamente, coloca ele à frente e manda olhar para a serpente. Somente olha, não é para adorar não, somente olha para a serpente, porque o veneno dela vai sair. E uma certa feita, Jesus estava com seus discípulos, e ele começou a falar da sua morte, mas não era para eles temerem, porque no terceiro dia ele ia ser ressuscitado, e eles ficaram sem saber, mas como pode acontecer isso? Como pode ele prever a morte dele? Como pode ele ressuscitar no terceiro dia? Como ele pode refazer esses templos que de pedra cairá todos, e dele nascerá um templo, nascerá um povo que adorará a ele em espírito e verdade. Jesus é a pedra angular. Moisés tocou na rocha, e da rocha saiu água para aqueles que estavam no deserto. Do maná eles se saciaram por 40 anos. Das codornas voadoras eles se saciaram de carne. De noite era um frio terrível, que ninguém suportaria tal frio, morria de hipertermia. É isso mesmo, né, que fala? E à noite e de dia o calor era tão escaldante, chegava uma hora no deserto que a pessoa tinha que se esconder, porque senão morria fadigado de calor. Mas ele é tão misericordioso que de manhã ele colocava uma nuvem para guardar a sua promessa, para te proteger da fadiga do sol. E de madrugada ele levantava uma muralha de fogo para que o seu povo fosse aquecido, para que a sua casa fosse protegida, porque o fogo santo que inala no trono de Deus, Satanás ele não tem força, ele não consegue
Deus coloca à volta de sua casa. A Bíblia diz que o próprio Jesus fala, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todos se salvem. E essa noite Deus ele manda te falar assim: olha para mim, porque eu sou o seu caminho, eu sou a sua verdade, eu sou a sua vida. Sem mim nada podeis fazer. Oh Senhor, o Senhor vai, mas como nós poderíamos achar o caminho que o Senhor é o caminho? Calma, filhinhos, calma. Ficai em Jerusalém, até que do alto céu vós seja revestido de poder. João Batista batizou com água, mas eis de vir o batismo do Espírito Santo e fogo sobre vocês. Nós vemos enxergar tamanha grandeza de Deus, como Deus com as suas mãos fortes, Ele tira o povo do Egito, faz o coração de Faraó amolecer, solta todos eles, porque se você não soltar agora, não é mais os seus primogênitos, agora é vocês. E ele com medo, ele soltou, porque Deus amoleceu o coração. Mas era necessário que todos os perseguidores do Egito, dos hebreus, fossem mortos, fossem extintos dessa terra, porque havia um grande exército de cavalo e cavaleiros. Deus abriu o mar vermelho, porque o povo começou a murmurar, dizendo: o Senhor tirou a gente do Egito para que nós morrêssemos aqui. Deus ele abriu o mar vermelho, e quando os cavaleiros estavam chegando perto, levantou uma muralha de fogo. Todos eles passaram em segurança, mas quando aquela muralha saiu, todos entraram no caminho do mar vermelho para perseguir os hebreus, para que trouxessem eles de volta. Aí Deus fez o mar fechar. Deus essa noite ele apaga as suas lembranças, que fez você enfraquecer por alguns momentos. Abra os seus olhos. Olha o que Deus ele fez por mim e por você. Aleluia! Todos, sem exceção de profeta, maior, pequeno, todos. Até Elias que falou: pela minha palavra não vai chover por 3 anos e meio. Até mesmo pela Abraão, que foi o homem que estabeleceu a sua fé em Deus no meio de uma idolatria, confiou na voz do Senhor. Ninguém, Eliseu, Elias, nem mesmo Enoque, que foi elevado ao céu, nem mesmo Noé, que Deus planejou a arca e salvou a sua família, nem mesmo ele foi digno de salvar a humanidade. Isaías, orando, olhou para o céu e viu o céu aberto, e de lá do meio da cidade ouviu uma grande voz: quem agora eu enviarei? Creio que foi nesse exato momento que o Filho do Homem se levantou do seu trono e falou: envia a mim, Pai, envia a mim, envia a mim, porque até mesmo os anjos se corrompeu ao ponto de se relacionar com os seres humanos, produzir filhos, perderam a sua santidade. Mas era necessário que um viesse, mas era necessário ele desvaziar de toda a
sua glória, a sua majestade, porque quando a humanidade visse Ele, todos morreriam com a glória de Deus. Então era necessário Ele se esvaziar, era necessário Ele habitar entre os homens, era necessário que sangue humano estivesse na veia dele. Você não foi comprado com prata, você não foi comprado com ouro. O que o texto está dizendo: se vocês obedecer todos os meus mandamentos, os meus estatutos, que vocês lembrarem de tudo que vocês passaram no caminho do deserto, lá vocês teve abundância de pão, lá vocês teve abundância de água. Mas agora o que eu dou para vocês é mais do que isso. Agora eu dou pé de romeiras para você, agora eu dou semente de trigo a vocês, agora eu dou azeite, abundância de azeite. A terra que vocês vão pisar, elas não é de terra não, elas é de ferro. Aonde vocês escavar, lá vai ter cobre, lá vai ter riqueza. Mas para todas essas coisas acontecerem, olha na onde você caiu, olha para trás, aonde nós estamos caindo, aonde as nossas iniquidades criaram raízes. Ainda tem. Quer viver o melhor desse Deus, o que Ele te proporciona? Ele não quer te dar uma riqueza terrena, porque as bênçãos instantaneamente já seguem aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que se esforçam a viver novidade de vida. Porque é muito fácil dizer assim: eu aceito a Ti como meu Salvador, mas é difícil eu falar: eu não quero mais essas vestes, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais essas coisas que me afastam de Ti. Isso é difícil renunciar. Então renuncia essa noite, faz mesmo, para que Deus Ele te preencha, para que a alegria que o mundo oferece, para que você venha entender que nada vale. Não existe vida longe de Deus. Você pode até viver, mas não na vida, porque aquele que criou, aquele que tudo pelo seu querer, pela sua vontade, está com Ele. A vida é dele. A hora que Ele quiser, Ele tira. Renunciar a Deus é ser grato. Seja grato ao Senhor. Se esforça, igreja. Se esforça. Eu não canso de bater nessa tecla. Eu não canso de falar isso. Se amanhã vier um decreto que as igrejas não podem mais abrir as portas, nós não vamos abrir. Não pode abrir. Nós vamos ter que fazer cultos secretos, como nas antiguidades. Nós vamos ter que louvar a Deus escondido. E hoje, o dia chamado hoje, eu e você está tendo a oportunidade de falar da grandeza desse Deus. De falar que todos os nossos antepassados passaram por momentos difíceis por causa da rebeldia, por causa da falsidade, por causa do eu. O homem ele quer uma autoridade que não é dele. Tudo é para ele, tudo é para ele, tudo é pelo intermédio de Jesus Cristo. Aquela cruz do Calvário, ela foi levantada, não foi em vão. Aleluia. A palavra do Senhor, ela teria que concluir
Vou ler só mais um versículo aqui para os irmãos. Glória a Deus. Está no livro de Números. Glória a Deus. Glória a Deus. Deuteronômio, aliás, desculpa. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, igreja. Vale a pena servir esse Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Meu Deus, cadê você capaz de ler? Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E está escrito assim, no versículo 7. Versículo 7 de Deuteronômio, o 21 e o 22 fala assim: não se afastares diante dele, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Não se afaste diante dele, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Deus, Ele todo o tempo, igreja, Ele está no nosso meio. Aleluia. Então deixa Deus começar a te usar. Deixa essa timidez de lado. Deixa essa vergonha de lado. Somente fala: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu não estou aqui para ser lembrado, não. Eu não estou aqui para ser visto, não. Mas eu estou aqui, Senhor, é para que o Senhor seja lembrado, é para que o Senhor seja lembrado, é para que aquela cruz do Calvário venha trazer a nossa memória de tanto amor que o Senhor teve com a humanidade. Habite dentro de mim, faça morada dentro de mim, porque o Senhor já está no nosso meio, igreja. Você não pode ver, mas você pode sentir. Eu tive um grande livramento essa semana que passou. Eu peguei um saco de entulho, e quando eu peguei naquele negócio, minhas mãos começaram a formigar. Eu falei: meu Deus do céu, saco de entulho, a vida inteira eu trabalhei com isso. E quando eu fui ler o rótulo, não podia nem estar no comércio aquele saco. Era químico, tinha coisas químicas dentro dele. E lá na descrição estava falando: ó, se você começar a ficar com a pele irritada, corre para um médico e um especialista que mexe somente com essas coisas e leva o produto, leva o saco. E ainda falava na descrição assim: e tome muito cuidado quando tocar no seu olho. Aí começou a falar as doenças que provocaria. Eu te mandei a foto aí daquele saco, não, né? Tudo isso daí. E eu trabalhando com aquele saco, pegava nas minhas mãos, tocava no meu rosto, porque colocava no ombro, instantaneamente relava no meu rosto. Mas só as minhas mãos fumigavam. E quando eu peguei naquele rótulo e olhei, e eu não dei muita atenção, mas quando a minha mão começou a esquentar, a fumigar, aí eu fui ler. E a mesma coisa é a palavra do Senhor. Aquele saco, ele poderia me matar, ele poderia tirar minha vida, ele poderia me deixar cego, ele poderia deixar minha mão intocável, eu não poderia tocar mais em nada, eu teria que usar luva. Mas Deus, pela sua palavra, porque Deus, Ele é Deus de livramento. Esse Deus, Ele é um Deus de livramento. O Deus que nós servimos, que nós estamos pronunciando o nome dEle hoje, o nome dEle hoje é livramento sobre a sua casa, sobre a sua família.
Ele livra você de todo mal. Aonde você não está vendo, Ele está vendo por você. Só basta você obedecer, você temer a sua palavra. Outro livramento que eu tive essa semana, parado com a moto, o carro veio e deu uma cacetada na moto. E quem tem problema de coluna não pode levar chacoalhão não, ainda mais quando não espera. A pancada mexe com os ossos tudinho e nada me fez. O camarada foi frear o carro, as rodas do carro dele travou. Eu só ouvi o barulho de derrapagem, o cara aqui. Eu parei a moto para ele passar, porque se eu passasse, ia bater nele, então eu preferi parar. E ele fazendo assim para mim, só sentia minhas pernas levantando para cima. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus de livramento. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé um momento? Fazer um momento de oração. Irmãos, hoje nós vamos orar 15 minutinhos, tá bom? Acabando o culto, 15 minutinhos só, para nós encerrar essa campanha. E no final, eu vou ungir as mãos de vocês, eu vou estar aqui na frente, aquele que sentir no seu coração de vir, vem, eu vou ungir suas mãos, e quando você começar a pisar na sua casa, começando do degrau da sua casa, abrindo o seu portão, coloque suas mãos e apresente a Deus. Aleluia. O quarto que o seu parente dorme, vai lá, não precisa ungir ele não, só unge a maçaneta onde ele coloca as suas mãos, viu? Porque Deus, ele faz coisas sobrenaturais através da minha e da sua fé, através da minha oração e através da sua oração. Amém? Soberano Deus e Altíssimo Pai, Deus amado, meu Pai querido, eu te louvo, meu Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui em sua casa no dia de hoje. Deus, obrigado, Senhor, que até aqui, Senhor, o Senhor nos guardou, Senhor, com essa campanha. Deus, para muitos, meu Pai amado, não aconteceu nada, mas na minha vida, meu Pai amado, aconteceu muitas coisas, Senhor. Deus amado, meu Pai querido, dons, meu Pai, que eu não exercia mais, Senhor, o Senhor me entregou de volta, Senhor, porque o Senhor viu a minha disposição nesse lugar. Deus amado, que o dom de profecia, Senhor, esteja sempre sobre essa igreja, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Deus, que os seus sinais, meu Pai, habite, meu Pai amado, nessa igreja, Senhor, que o seu Espírito Santo, Senhor, faça morada, Senhor, dentro de cada um, Senhor, que há nesse lugar. Deus, conceda, Senhor, aqueles pedidos, Senhor, que o seu servo, meu Pai, pediu, Senhor, que apresentou no seu altar. Deus, aquela campanha, Senhor, de Josué, Senhor, 6. Eu estarei, meu Pai amado, na segunda-feira, Senhor, indo no Monte da Luz, meu Pai amado, apresentando, Senhor, cada causa, Senhor, daquela campanha dessa, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada membro, Senhor. Deus amado, Pai querido, nos guarda, Senhor, nos protege de todo mal, Senhor, nos livra, Senhor, do homem enganador. Deus amado, eu te faço um pedido essa noite. Nos incomoda, Senhor, aquilo, Senhor, que tem nos distanciado, meu Pai amado, da sua vontade. Deus amado, não é o Senhor que distancia, meu Pai, o seu povo do centro da sua vontade, mas é o próprio povo, meu Pai, com os seus pés, Senhor, que começa a andar em caminhos errantes, Senhor. Mas essa noite de hoje, Senhor, eu profetizo, meu Pai amado, sobre esse lugar, algo novo, meu Pai amado, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos que eu posso receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. A igreja diz: amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? Podemos todas as coisas. Glória a Deus. Igreja, essa noite, tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Fazer uma nova aliança? Tem alguém que quer se unir ao ministério essa noite? Fazer parte desse ministério?
Amém. 15 minutinhos, irmãos. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Deus amado, meu Pai querido. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o seu nome.